da nossa saúde, da nossa pele. Quais as causas, tratamentos e como evitar a acne? A doutora Luciana Catini é especialista em dermatologia clínica, cirúrgica e cosmiátrica. Ela é membro do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês e é a minha convidada de hoje. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Vamos sentar aqui pra gente conversar um pouquinho sobre acne. Todo mundo quer ela bem longe, né? Porque ninguém gosta. Quando aparece uma espinha, já é E todo mundo já teve pelo menos uma lesão na vida, né? Porque... E o que é a acne? Então, Cláudia, a acne, na verdade, é uma doença inflamatória da pele que tem um caráter hereditário, ou seja, os pais que tiveram uma acne muito intensa podem passar essa predisposição para os filhos, não necessariamente na mesma gravidade. E essa doença inflamatória acomete principalmente as glândulas sebáceas, que são estruturas que estão presentes em toda a nossa pele, com exceção da palma e das plantas, dos pés. Eu sei que talvez você em casa tenha algumas dúvidas, você pode e deve participar enviando o seu e-mail com a sua pergunta sobre acne para vidamelhor@redevida.com.br. Se você tiver uma dúvida e quiser também perguntar através do Twitter ou do Facebook, também pode, tá? vidamelhor@redevida.com.br ou no meu Twitter ou no Facebook, fique à vontade, mas participe para você tirar todas as suas dúvidas e ter uma pele bonita, né? Tem graus diferentes de acne? Sim, a acne, ela pode ser dividida em acne inflamatória e não inflamatória. Então, a acne não inflamatória é aquela que a pessoa só apresenta a obstrução dos poros. Então, sabe aqueles comedões, aqueles pontinhos pretos no dorso do nariz, no queixo e nas áreas mais oleosas da face? Então, essa é a acne não inflamatória. E a acne... Que a gente conhece como cravo? Isso, os cravos. E também um tipo de acne, o cravo? É uma acne grau 1, ou seja, é o início de todo o processo. Quando esses cravos eles sofrem a ação de, por exemplo, enzimas inflamatórias ou até a penetração de algumas bactérias, ela vira acne inflamatória, que é quando nós observamos as lesões vermelhas, com pus no centro, que são mais doloridas, podem gerar e tornar futuramente as cicatrizes que ficam inestéticas na face. Agora, num grau mais intenso, que aí a acne já... Ela parece como um todo, parece até às vezes uma alergia, né? Porque ela dá de uma hora para outra. Como é que isso acontece? Então, existem alguns fatores que podem ou piorar ou induzir a acne. Então, por exemplo, um deles é o fator hormonal. Por exemplo, é muito comum as mulheres tomarem anticoncepcional e numa determinada fase da vida elas querem interromper esse anticoncepcional. O anticoncepcional, durante a tomada, ele bloqueia a ação do hormônio masculino. E a hora que nós interrompemos esse processo, a oleosidade fica em excesso. Então, assim, durante 3 meses após a interrupção do anticoncepcional, a mulher acaba percebendo uma piora da oleosidade, tanto do rosto quanto do couro cabeludo, em todo o corpo. E é aí que nós começamos o aparecimento das lesões inflamatórias. Então, além dos hormônios, a acne pode ser induzida, por exemplo, por um estresse, um período de ansiedade. Então, por exemplo, os adolescentes próximos de um período de provas, eles têm um estresse muito maior. E esse estresse leva à liberação de hormônios que vão atuar na glândula sebácea, aumentando a produção do sebo, que é a oleosidade produzida por essa glândula. E essa glândula, quando ela está em excesso, ou seja, muito hiperreativa, ela acaba inflamando e produzindo a acne pustulosa, ou a acne mais grave, que é aquela que causa dor, um desconforto facial. E, inclusive, nos casos mais graves, Cláudia, pode dar até sintomas sistêmicos, por exemplo, dor muscular, febre, dor nas articulações. Nossa, agora, como é uma inflamação, a gente teria que tratar com remédio também? Ou só mesmo com limpeza, loções? Então, o tratamento da acne, ele é multidisciplinar. Então, vai desde uma higienização adequada da pele. Então, por exemplo, a higienização da pele deve ser feita 2 vezes ao dia, no máximo 3. Por quê? Porque também retirar muito a oleosidade, o corpo, ele entende como se estivesse tirando a proteção natural. Então, ele responde de que forma? Produzindo mais oleosidade. Então, em geral, é de manhã e à noite uma boa higienização com um sabonete adequado e com um tônico, que vai ser específico para cada tipo de pele. Numa acne mais inflamatória, a gente consegue introduzir alguns antibióticos locais. Então, cremes com antibióticos, substâncias que vão inibir a glândula sebácea, melhorar a consistência da pele e inibir a penetração dessas bactérias dentro dos poros. Numa acne mais pustulosa, ou seja, com pus, com saída de secreção,
é administrado até antibiótico via oral, que ele vai ter uma ação anti-inflamatória na redução dessa penetração das bactérias. Existe uma diferença entre aquela acne que a gente vê, assim, a pontinha amarela, né, que é o pus ali, que tá para fora, e uma outra que é interna, que a pessoa só tem dor, às vezes dá na região do nariz, né? Eu me lembro da adolescência, então ficava inchado e aí não aparecia nada para sair. Qual é a diferença? Por que acontece assim, dessa forma? Então, a diferença é a profundidade da inflamação. Então, o que acontece? A glândula sebácea é como se fosse, assim, uma bexiga embaixo da pele. Então, todo lugar que a gente tem um pelo, você tem uma bexiguinha associada, que é a glândula sebácea. Quando essa glândula começa a produzir a secreção, ela incha. Então, aquele nódulo, aquela lesão mais profunda que nós sentimos, é essa glândula inchada. Só que essa secreção não saiu ainda para fora. Então, passa por um canalzinho, que é o ducto da glândula, e é exteriorizada a secreção. A acne que a gente vê, o ponto, ela é mais superficial. E a acne mais profunda, ela é mais nódulo cística, ou seja, ela é a glândula lá embaixo inflamada. E nesses casos tem mais a ver, por exemplo, com o estímulo hormonal, ou então, por exemplo, a localização da acne no terço inferior, próximo do rosto, aqui embaixo, pode estar vinculada à síndrome de ovário policístico, que é muito comum nas mulheres, principalmente na época da adolescência, que aumenta o hormônio masculino, então por isso nós temos esses nódulos doloridos e muito profundos na pele nessa região. Uma pele limpa, bem higienizada, ela tem menos riscos de ficar uma pele acneica, de ficar com aquele aspecto, sabe, de muita acne, inclusive que depois pode gerar até cicatriz e marca, Lu? Com certeza. Uma boa higienização é extremamente importante para prevenir o aparecimento da inflamação da glândula e para deixar a sua pele com um aspecto mais bonito e mais saudável. Então, assim, a limpeza de pele, né, que todo mundo faz ou não faz a limpeza de pele? A limpeza de pele tem que ser de forma muito cautelosa. Então, uma manipulação delicada, com produtos adequados para a sua pele e nunca ficar ali espremendo uma pressão muito intensa, nem com a unha. Tem muita gente que sai do banho, vê aquela espinha amarela e fala assim, nossa, agora eu preciso resolver. Então, isso é muito ruim, porque você acaba potencializando a inflamação e gerando a cicatriz, que vem depois da inflamação avermelhada. Então, o ideal é que se procure um profissional experiente e faça essa limpeza de pele. Em geral, não pode ser muito seguido, assim, de 15 em 15 dias é muito próximo, porque a pele já está machucada, então ficar manipulando muito tempo é muito ruim. Então, a cada 2 meses, 3 meses, é interessante na associação do tratamento. Ok. Olha, tem uma primeira pergunta aqui. Aliás, você também pode mandar a sua para vidamelhor@redevida.com.br. Se quiser, também mande pelo Twitter ou pelo Facebook. A Carla Alves da Silva, ela pergunta, comer chocolate aumenta o aparecimento da acne? O chocolate não aumenta a incidência, mas ele piora o quadro inflamatório para quem já tem a predisposição. Então, assim, essa referência da dieta alimentar, o chocolate, o amendoim, o que acontece? Lá atrás, em 1930, se nós formos pegar as orientações que eram dadas, realmente eles pediam para evitar esse tipo de alimentação. Hoje, sabe-se que, assim, as pessoas que não têm acne e comem ou ingerem esses produtos, eles não vão desenvolver. Mas quem já tem aquela predisposição, piora e muito. Por quê? Porque o chocolate, o leite desnatado e alguns derivados acabam tendo uma ação aumentando a insulina. Qualquer dieta rica em glicídios, ou seja, em açúcar, uma dieta muito rica em açúcar, acaba gerando um processo de hiperinsulinemia no pâncreas. E essa insulina circulante acaba atuando na glândula sebácea, fazendo com que ela fique mais obstruída. E isso predispõe ao aparecimento da acne. O leite, inclusive, é algo muito discutido, tem trabalhos recentes publicados que o leite da vaca, por exemplo, pode conter substâncias como, por exemplo, hormônio do próprio animal ou até proteínas que induzem a glândula a produzir mais secreção ou induzem a glândula a obstruir, porque todo o início dela é o cravo, que é aquela obstrução do poro. Preta, né? Então, o leite pode gerar toda uma situação hormonal e endócrina que acaba obstruindo a glândula com mais facilidade. Bom, de qualquer forma, a gente sempre fala, né, fazer uma dieta equilibrada, balanceada, comer bastante legumes, verduras, né? Agora está muito na moda a dieta detox, que é a dieta desintoxicante, né, que é a base de legumes e verduras. A gente pode investir bastante nisso, se você já tem essa tendência, eu acho que vale a pena, né? Com certeza. Celso Soares, de Lavras, Minas Gerais, ele pergunta qual é a melhor época para fazer o peeling.
Então, o peeling é uma das opções para melhorar a qualidade da pele. Então, a melhor época, com certeza, é agora no inverno, porque nós temos um ultravioleta mais baixo, uma menor intensidade, e as pessoas acabam não se expondo tanto ao sol. O peeling é o ácido que passa para descamar a pele, é isso? Isso, é a aplicação de um ácido que ele pode atuar ou descamando, ou seja, retirando a camada mais superficial da pele para o tratamento de cicatrizes, por exemplo, ou também inibindo a glândula sebácea. Por exemplo, existe um tipo de peeling que é o ácido retinóico, ele é um derivado da vitamina A, ele vai atuar na glândula justamente diminuindo esse tampão, essa rolha córnea que é todo o início do processo. E ajuda também porque ele ajuda a clarear um pouquinho a pele, então é um tratamento muito completo, mas ele é uma parte de todo um processo, né? Se fizer só o peeling, não adianta se não fizer um tratamento adequado em casa. Tá. Você falou de ácido retinóico, então as mulheres acabam usando bastante ácido retinóico, né? As mulheres que usam frequentemente, elas têm menos chances de ter os pontinhos pretos, os cravinhos. Com certeza, porque o ácido retinóico reduz a oleosidade da pele. Na verdade, a gente pode até pensar, não sei, sabe aquela medicação via oral, a isotretinoína? Que também tem o nome comercial de Roacutan, que todo mundo conhece. Isso, é o Roacutan mais conhecido. Então, a isotretinoína é um derivado da vitamina A, assim como o ácido retinóico. O que eles fazem? Eles diminuem a queratinização dessa glândula e diminuem a produção da oleosidade. Então, o ácido retinóico tópico é como se fosse a mesma atuação do via oral, só que tópico, sem tantos efeitos colaterais e sem tanto acompanhamento laboratorial com o médico. Porque esse remédio via oral, ele precisa ter um acompanhamento sério com o médico, não é? E tem efeitos colaterais também. Tem muitos efeitos colaterais, por isso o acompanhamento tem que ser bem certinho, mensal. Tem algumas pessoas que têm a indicação, porque na verdade ele é uma opção meio intermediária. O ideal é que nós façamos alguns tratamentos antes para ver se nós conseguimos melhorar o quadro clínico com outros tratamentos. Mais leves, né? Mais leves. Mas na hora que entra com ele é tiro e queda. A pele fica bonita. Linda. Tá. Ciro Ghisolfi, ele não informou a cidade no e-mail. Eu passo um sabonete próprio para acne. Gostaria de saber se sabonete ajuda na retirada das acnes ou tem outro medicamento. Então, acho que a gente acabou de falar, né, do medicamento. Ciro, o sabonete é um adjuvante, então ele vai ser uma etapa de todo um processo do tratamento, mas sem dúvida nenhuma é o começo de todo o cuidado. Tá. Mariane Gonçalves, de Embu Guaçu, São Paulo. Se a pessoa tem mais de 40 anos e sofre com espinhas, que acne ela está desenvolvendo? Então, a acne, ela pode aparecer tanto no homem quanto na mulher. No homem, a acne, ela é mais grave, geralmente, ou seja, as espinhas são mais inflamadas e profundas. Na mulher, a acne é mais persistente. Então, aquela história de, a acne só está presente durante a adolescência até os 19 anos. Não existe. A acne pode começar, por exemplo, na mulher aos 25 e pode perpetuar até a quarta década, 40, 50 anos, que é o que a gente chama de acne da mulher adulta. Justamente com interferência de hormônios, gestação. Então, muitos fatores na vida da mulher podem interferir ou para o aparecimento ou para a piora nessa fase mais tardia. Tá. Débora Oliveira, de Teresópolis, ela diz que teve acne na adolescência, hoje a pele dela é muito marcada. Qual é o tratamento mais inovador ou de melhor resultado? Então, geralmente quem tem cicatriz de acne tem vários tipos de cicatriz. Então, tem as cicatrizes mais profundas, as mais planas e superficiais. Tem aquelas que parece que nós pegamos uma agulhinha e furamos a pele, que são aquelas pontiformes que nós chamamos de ice picks. Então, para cada tipo de cicatriz, existe um tipo de tratamento. Então, geralmente, a gente tem que englobar várias técnicas. Atualmente, um tratamento muito bom e que tem tido muitos resultados é a aplicação do laser de CO2, pelo estímulo de colágeno que ele predispõe e pela melhora em 1 a 2 meses logo após o procedimento. Bom, para quem não sabe o que é esse procedimento, tem inclusive no nosso site da Rede Vida, a gente fez uma matéria com CO2, você vai ver como é que ele é aplicado, qual é o resultado que ele dá, vale a pena você conferir lá, tá bom? Camila Novaes, de Guarulhos, São Paulo, ela diz qual produto as mulheres grávidas devem evitar quando forem combater a acne. Ácido retinóico. Um tipo de... Não pode? Não pode, tá. De jeito nenhum. Então, para as mulheres grávidas e antibióticos, né? O tratamento é um pouquinho mais restrito. Então, nós devemos abusar dos sabonetes, dos tônicos. E existem produtos específicos e mais leves, claro, para o tratamento da acne na gestação.
Estão chegando muitas perguntas aqui. Gisele Mendes Peixoto, ela diz, sou gestante, começaram a aparecer espinhas na região maxilar e as espinhas internas sem pus. Quais cuidados que devo ter, inclusive, para evitar manchas e mais acne na gestação? Então, na gestação, 40% das mulheres melhoram a oleosidade e 25% acaba piorando. Então, ela está dentro dessa minoria. Gisele. Porém, durante a gestação, o que ela pode fazer? Além do controle com sabonete, tônico, ela precisa utilizar protetor solar. Porque a mulher gestante, ela tem mais predisposição às manchas por aumento do hormônio que chama MSH, que é hormônio melanina estimulante. Então, a primeira coisa que ela precisa utilizar é o protetor solar pela manhã, um sabonete adequado, e algum produto que realmente controle um pouco essa inflamação e essa oleosidade na parte da noite. Mariana Castro, de Ituverava, São Paulo. Tenho 17 anos, nunca tive muita acne. Agora começaram a surgir muitas pelo corpo todo. O que devo fazer? Então, primeiro investigar a causa dessa acne, porque quando a acne é muito disseminada, pode ter uma causa oral. Então, por exemplo, existem alguns medicamentos que desenvolvem esse quadro de acne que a gente chama de erupção acneiforme. Por exemplo, vitaminas. As pessoas têm o costume de tomar polivitamínicos, multivitamínicos. Hoje tem que tem que prestar muita atenção na dosagem da vitamina B6 e B12, que pode ser um predisponente das lesões inflamatórias. Vitamina B6 e B12. E B12. Tá. Corticoide, algumas substâncias que têm um efeito imunossupressor. Então, existe uma pesquisa que ela deve ser feita, ela deve procurar um especialista para ver se não tem nenhuma alteração laboratorial, ou seja, algum hormônio desregulado, ver a parte do ginecologista para ver se os hormônios estão ok e verificar também o que ela ingere todos os dias como medicamento. Ok. Regina Figueiredo, de São Paulo, ela adora usar maquiagem, mas sempre que usa aparecem espinhas. Ela diz, eu removo a maquiagem lavando o rosto. O que posso fazer? Então, além da lavagem do rosto, da higienização... Ah, mas deixa eu te perguntar, lavar o rosto com qualquer sabonete? Não, precisa de um sabonete específico. Por exemplo, o ideal para uma pele mista ou um pouquinho oleosa seria um sabonete que retira essa oleosidade sem agredir demais. Então, sabe aquela sensação, eu estou com uma sensação de pele higienizada? É esse o ideal. Porque tem muitas pessoas que acham que aquela sensação de pele muito ressecada seria o ótimo, mas não, justamente a gente tem um efeito contrário quando é assim. Então, o que eu oriento para ela? Utilizar um sabonete adequado, algumas bases e cosméticos que sejam oil-free, livre de óleo. E que já inclua o protetor solar, para ela não ficar aplicando o protetor, depois o creme, depois a base por cima, porque acaba obstruindo, sem dúvida nenhuma. O José Everton, no Informou a Cidade, ele disse que tem 28 anos. A gente já respondeu essa pergunta para uma mulher, mas ele é homem, eu acho que a resposta pode ser diferente. Diz que ainda tem acne, se existe algum tratamento específico e se é normal o homem ter acne mesmo com 28 anos. É normal, isso pode... Não é tão normal quanto a mulher, mas isso pode acontecer. Então, também seria interessante investigar se tem algum fator predisponente, que ele esteja entrando em estresse, ansiedade, dieta alimentar muito rica em leite, achocolatados, ou se realmente é uma predisposição. Porque muitas vezes, Cláudia, a gente não consegue identificar uma causa específica. É o tipo de pele da pessoa. A glândula ela é hiperreativa, o hormônio está em excesso ou então está em dosagem normal e mesmo assim a pessoa acaba desenvolvendo quadro inflamatório. Ok. A Débora Fardim, ela tem um filho de 10 anos que já sofre com os problemas de espinhas e cravos. Fico muito preocupada, ela diz, devido à pouca idade, para tal problema. Se há algum tratamento preventivo e a procura de um bom profissional. Qual a idade do filho? 10 anos. 10 anos? Então, o período de início geralmente é realmente a adolescência, onde os hormônios eles estão mais ávidos, né, pela sua efetividade. Então, o que ela deve fazer é procurar um profissional para ir acompanhando esse quadro inflamatório. Porque o início, geralmente, é mais assim, a gente acaba não matando uma formiguinha com um tiro de canhão. Então, nós começamos com sabonetes, tônicos e alguns cuidados e orientações. Se isso não for o suficiente, parte para uma medicação mais específica, um antibiótico tópico, mas o ideal seria realmente uma avaliação de um profissional especializado. Perfeito. Muitas perguntas. Muito obrigada pela participação, pelo carinho de vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou, Lu. Mas, olha, todas as perguntas vão ser passadas para a doutora Luciana Catini. Se você quiser mais informações, procure a doutora Luciana Catini. É Catini com 2 T's, né? Posso passar seu site?
Pode? É lucianacatini, com 2ts.com.br, tá? E aí você também pode perguntar direto lá no site, tem um contato para falar com ela. E eu vou te entregar todas as perguntas e tem mais perguntas que a produção já captou lá. Muito obrigada por ter vindo, volte sempre. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E você, ó, cuidar da pele para ficar com a pele sempre bonita, né?